Obrigado, Zé Luiz. Um prazer estar com vocês aqui. Você já se via como uma pessoa irrequieta? Já, olha, devia ser. Eu acho que o rap realmente ele foi ficando mais presente. Eu acho que hoje o sotaque um exemplo talvez seja os motoboys hoje, né? Bar do Brás, cantado pelo Adoniran Barbosa e por tantos outros aí. Muito bem, amigos do Festival Tarrafa Literária, chegando a sua, vejam só, 13ª edição. É um prazer, como livreiro, tocar esse festival adiante e até com adversidades como essa que todos nós estamos vivendo, esse drama da pandemia no mundo todo. Mas vamos falar um pouco mais de literatura e menos de saúde. Será? Eu acho que vou falar de saúde também hoje. O nosso convidado aqui é um pouco das duas áreas, assim como eu, Zé Luiz Tarran, livreiro, editor, criador desse festival. O nosso convidado de hoje, da mesa aqui da Tarrafa Literária, que será online, por questões também da transição do mundo da pandemia para o mundo já saudável novamente, é o Dr. Drauzio Varela. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do Dr. Drauzio, que muitos de vocês, claro que conhecem, mas pede aqui a boa educação e o cerimonial, mesmo de um cara informal como eu, fazer essa breve apresentação. Ele nasceu em São Paulo em 1943, se formou em medicina na USP, trabalhou por 20 anos no Hospital do Câncer, foi voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, vulgo Carandiru, por 13 anos e hoje atende na penitenciária feminina da capital. Seu livro, Estação Carandiru, lançado em 99, ganhou prêmios Jabuti de não ficção e livro do ano. E pela editora Companhia das Letras lançou vários outros livros, como Por um Fio, Teoria das Janelas Quebradas, Carcereiros, Correr e Prisioneiras. O Prisioneiras e os Carcereiros somam-se ao Estação Carandiru dessa grande experiência que ele tem com detentos e esse trabalho voluntário lindo que o Dr. Drauzio desenvolveu. Nas Ruas do Brás, Infanto Juvenil, e Águas do Rio Negro também, além de Macacos pela Publifolha, e ele soma, além desse trabalho ligado à medicina e à oncologia, um trabalho também ligado à ciência, ligado à botânica na Amazônia, e nós já conversamos um pouco antes aqui, vários caminhos cruzados aqui entre amigos em comum do Dr. Drauzio e desse livreiro tarrafeiro que vos fala. Então, vamos lá. Muito bem-vindo à Tarrafa Literária, Drauzio Varela. Finalmente, vários namoros, mas a sua agenda é uma beleza. Eu acho que ter muitas ocupações é uma das características e adaptações e dinâmicas de rotina. Eu vou começar por esse caminho já, Drauzio. Você já se via como uma pessoa irrequieta desde quando você era menino? Eu vou explorar muito as suas lembranças também da infância. Mas você já era uma figura irrequieta dessa forma desde menino? Já. Olha, devia ser, porque eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha 4 anos, e nós fomos morar com a minha avó. Meu pai se mudou para a casa da mãe dele, nós moramos. Eu morei com essa avó por mais 4 anos, que depois ela faleceu também. E essa minha avó falou, olha, esse menino quando acorda com os braços para cima, vai ser um dia difícil. Porque disse que eu ficava pulando com os braços para cima, e ela sabia que aquele dia ia dar trabalho. E depois eu escrevi um livro infantil que, por sugestão do Luiz Schwartz, seu colega editor, se chamou de Braços para o Alto, porque eu relatei esse fato, e aí ele achou que eu dava um bom nome para o livro. Uma beleza de ideia, assim. Você relatou o fato dessa postura irrequieta física que virou o título, né? O Nas Ruas do Brás também, Drauzio, me parece que você tem uma leitura da cidade de São Paulo pelos bairros, né? Eu ouvi você falando recentemente sobre características da cidade. Você é uma pessoa que poderia também estudar arquitetura, eu acho.
Você tem um prazer de falar do espaço. Eu gosto muito de São Paulo, por incrível que deve ser alguma distorção mental, talvez um trauma de parto, uma coisa grave assim, sabe? Porque eu nasci na cidade, nasci num bairro operário, no bairro do Brás, que cantado pelo Adoniran Barbosa e por tantos outros aí, né? E o Brás era um bairro onde chegavam os imigrantes, porque lá no Brás tinha a hospedaria dos imigrantes, tem, hoje é um museu, vale a pena visitar, porque é muito bonito. Eles eram um centro de triagem, então eles iam ali para a hospedaria e ali eram triados. E o bairro era um bairro fabril. E a partir daí eles conseguiam emprego nas fábricas do bairro. Na frente da minha casa mesmo tinha uma fábrica. E moravam em cortiços, né? Aquelas casas, os cortiços diferentes do de hoje, porque eram casas assim que tinham um corredor comprido, de cada corredor desses corredores saíam os quartos. E cada família morava num quarto. Aí tinha um banheiro só para todas as famílias, um tanque só e uma cozinha que era um puxadinho que eles iam fazendo fora, uma cozinha para cada família. Era essa, e a rotina do bairro era controlada pelo apito das fábricas. Então, às 8 horas da manhã, apitava a fábrica. Ao meio-dia, apitava de novo. À 1 hora da tarde, apitava outra vez, que era o pessoal para almoçar e tinha que voltar para o trabalho. E aí, às 6 horas da tarde, era o apito mais prolongado, acabou o trabalho do dia e os homens voltavam para casa. De manhã, eles saíam cedo, carregando as marmitas, né, e iam para o trabalho assim. E eu fui criado nesse ambiente, e isso teve uma influência muito forte, né? As influências que você tem na primeira infância ficam para sempre, né, Zé Luiz? Ficam. É engraçado que aqui em Santos também a gente foi construído também por imigrantes, né? Meus avós vieram pelo mar, são libaneses, coincidentemente de parte de pai e mãe. E a gente ouve histórias também da hospedaria dos imigrantes aqui, perto do mercado, lá na balsa que vai em Santos. Então, os núcleos de triagem nas cidades que receberam imigrantes e que, por sua vez, emprestam para as cidades esse caldeirão cultural, né, misturado ao Brasil raiz, né, dá esse colorido, né, Drauzio? Então, acho que você tem essa leitura de São Paulo também por essa mistura cultural. Né? Você sabe que eu agora estou fazendo um curso de italiano pela internet, mas eu nunca estudei italiano. Mas às vezes que eu fui para a Itália e precisei falar, sempre me virei e eu entendo muito bem. Uma palavra ou outra eu perco, mas eu entendo quase tudo. E vem desses sons que eu ouvia na infância, porque o Brás era um bairro que a maioria dos imigrantes eram italianos. E a molecada e os homens falavam italiano, as mulheres falavam italiano na rua. Então o som da língua ficou muito forte. E quando eu saí do Brasil, eu tinha 10 anos de idade só. E até hoje eu tenho facilidade para o italiano. É engraçado isso, né? Essa memória fica com a gente, né? E o cantado, né? Apesar de falar o português, a entonação, a musicalidade do sotaque paulistano mais clássico, né? O italiano vem com tudo, né? Lembrando até, sei lá, Luciano Huck, parece que tem um pouco, esse menino Marcos Mion, e depois São Paulo foi pegando o sotaque das periferias, né, Drauzio? Acho que o rap realmente ele foi ficando mais presente. Eu acho que hoje o sotaque um exemplo talvez seja os motoboys hoje, né? Que dão esse jeito de falar. Olha, São Paulo primeiro teve esse sotaque italiano forte, mas você sabe que em 1880, mais ou menos, São Paulo tinha um terço da população de São Paulo era italianos. Então, é um impacto forte mesmo, né? E isso seguiu assim. Depois São Paulo teve várias ondas de imigração, né?
E na década de 60, 50, 60, vieram os nordestinos, e gente de todo o país, é claro, né? Você sabe, no começo do século, Santos era uma cidade muito mais importante do que São Paulo. São Paulo é uma cidade pequena, provinciana, não é? E aí começou a crescer com a chegada dos imigrantes. Na década de 50 e 60 vieram os nordestinos, fugindo das secas e das dificuldades locais, não é? E eles que construíram a cidade de São Paulo, né? Porque São Paulo estava crescendo, prédios e fábricas, empresas, e os nordestinos é que tocaram isso, né? E aí eles foram para onde? Foram para a periferia das cidades. Olha, eu lembro na década de 60, assim, no final da década, do governador da época, que era o Abreu Sodré, dizer, São Paulo está crescendo 300 mil habitantes por ano. Você imagina o que era isso? Cada ano 300 mil. Eu lembro que ele disse ainda, é o número de habitantes de Campinas, é uma Campinas que se agrega a São Paulo. Campinas não era de hoje, claro, mas já era uma cidade grande, importante, né? E isso foi jogando essas pessoas na periferia da cidade. Eu lembro que eu era interno no Hospital das Clínicas, quando eu era interno, a gente dava plantão no pronto-socorro de pediatria, e chegava aqueles casais simples, sabe? Aquelas moças jovens ainda com a criança no colo, a criança vinha enrolada naqueles cobertores baratos, né? E vinham com desidratação, morriam muitas, porque eles não tinham saneamento básico, não tinha água encanada, não tinha nada, né? E as crianças começavam a ter diarreia e as mães ficavam ali, as mais velhas, ajudando a tratar da criança. E quando ficava muito ruim, levavam para o Hospital das Clínicas, que era o grande pronto-socorro da cidade e praticamente o único, né? O maior deles, pelo menos, e o da Santa Casa também. E eu fiquei com essas imagens tão fortes, né, da periferia de São Paulo, né, como a cidade foi. Hoje, alguns daqueles bairros que eram periféricos não são mais, mas, em compensação, foram criados outros, cada vez mais distantes do centro da cidade. E aí veio essa língua paulista. Eu acho que São Paulo é um dos lugares que se fala pior português, porque virou uma mistura que, no fim, não é nada, né? Vocês aí em Santos falam muito melhor. Muito melhor do que São Paulo. A gente tem essa coisa meio sibilante do carioca, né? E uma influência portuguesa fortíssima aqui, né? Apesar que eu acho que no Rio tem mais até. Que o açougue no Rio é talho, o suco no Rio é sumo, não é? Mas você falando da tua educação no Brás, eu ouvi a sua entrevista recente para o Mano Brown, que eu me diverti muito. Aliás, adorei a maneira como o Mano Brown se comunica também. Total admiração pelo Mano Brown e por você. E aí você fala do seu pai, né? Da sua relação com seu pai. Você atribui um pouco a educação do seu pai à sua carreira na medicina, Drauzio? Totalmente, porque ali naquele lugar onde eu nasci, um bairro operário, né? Estamos falando de um bairro operário nos anos 50, né? 40 ainda, eu nasci em 43. E ali a rotina, a molecada ficava na rua jogando bola o dia inteiro, eu era um deles que jogava bola o tempo todo. E aí, você era bom de chegava, futebol? Era bom de futebol? Não, nada, nunca fui, bom? Nada. Eu achava que era, mas ninguém mais achava. E depois, quando chegava aos 14 anos, eles paravam de estudar, todos iam trabalhar nas fábricas, porque a idade mínima que eles aceitavam era 14 anos. E o meu pai sempre dizia que não, que os filhos dele iam estudar na universidade. Falar isso naquela época, era a mesma coisa do que você ir aí hoje na favela, sei lá, na favela da entrada de Santos, aí que eu esqueci o nome, e dizer, meu filho vai estudar em Harvard. Era isso. As pessoas, imagina, se tinha cabimento uma coisa dessa. E ele fez, assim, uma coisa muito forte com a gente, que ele ficou viúvo muito cedo e foi pai e mãe ao mesmo tempo. E ele dizia, vocês vão
até a universidade, vocês não vão ser operários, vocês não vão levar a vida que eu levo. E ele tinha 2 empregos, trabalhava até a meia-noite, teve a maior dificuldade para manter a gente. Ele teve no total 4 filhos depois, e segurou todos, e todos entraram na universidade. Porque também não tinha nem como você discutir com ele, porque não tinha papo, entende? Você sabe que quando eu fiz o ginásio no Liceu Pasteur, só para dar uma amostra de como ele era. No Liceu Pasteur era um colégio na Vila Mariana, aqui um colégio francês. E eu gostava muito do colégio, estava super enturmado lá e tal. A gente aí já tinha mudado do Brás. Quando tinha 10 anos, a gente se mudou para Vila Mariana, que é um bairro classe média aqui em São Paulo. Aí, um sábado, que eu não via ele trabalhava o dia todo. Ele chegou do trabalho, trabalhava sábado até às 5 horas, então ele chegava cedo. Chegou, falou, olha, eu te matriculei no Arquidiocesano, que era um colégio de irmãos maristas. Falei, como, pai? Eu tinha 14 anos já, hein? Eu disse, como, pai? Se matriculou? Estou tão bem no colégio. Eu falei, não. Eu não estou... Você precisa de formação religiosa. Eu não estou para ter filho ateu com 14 anos. Então me tirou do colégio, sem falar comigo, me pôs no outro. Nossa. E pelo jeito não deu certo, né? Que você não desenvolveu grande religiosidade, né, Drauzio? Eu já era ateu nessa época e aí não era impossível deixar de ser. Era um ateu praticante, como diria o outro. Mas você falou do seu pai te dizer que não tinha papo, vamos para a universidade. O meu avô fez isso com os filhos dele também, os 4 filhos do meu avô. Coisa de imigrante também, não sei. E a medicina dentro disso, Drauzio? Você acredita em vocação ou o quê? Como é que a medicina se apresentou na sua vida? É difícil você falar em vocação, né? O que eu posso dizer é que eu sempre quis ser médico. Meu pai dizia que eu era pequenininho, tinha 3 anos, e quando me perguntaram o que eu seria quando crescesse, eu disse que ia ser médico. Eu nunca pensei em outra possibilidade. Sabe aqueles burros com viseira assim, que vai naquela direção e não muda? Assim fui eu. Mas eu acho que deu certo para mim, porque eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser médico, nem antes, nem durante, nem depois e nem agora. Então, acho que talvez possa chamar isso de vocação, sei lá. Eu gosto de muitas outras coisas, tenho outros interesses na vida e tudo, mas se eu não tivesse sido médico, eu acho que eu teria me frustrado, teria sofrido. E você tem uma das carreiras, você é um divulgador também científico, né? Hoje é uma conexão direta entre você e a ciência, num país ou no mundo, vamos dizer assim, que hoje a gente precisa reafirmar o saber científico, né, Drauzio? Isso pode dar uma frustração, você falar, nossa, estou em 2021 e eu preciso argumentar sobre o óbvio? Pois é um pouco desanimador. Eu vejo essas discussões que o pessoal faz aí, eu vi CPI, mas nós estamos discutindo cloroquina em 2021, não tem cabimento uma coisa dessa. Olha que ponto nós chegamos de negação da ciência, né? Muito, muito ruim mesmo. Mas é assim. Remédio para piolho, né? Tem que ser, e a ivermectina. Mas é assim, tem que ser assim mesmo, né? Você sabe que quando você lê a história da gripe espanhola, a gripe espanhola foi terrível em São Paulo. Eu lembro das histórias que minha avó contava. Ela dizia, ai filho, você não imagina o que era. Aqui no Brás, as pessoas morriam uma atrás da outra. As pessoas morriam, as famílias velavam durante a noite e de manhã os homens pegavam o corpo e levavam para a calçada. E deixavam na calçada e passavam as carroças, 1918, né? Passavam as carroças, pegavam os corpos, colocavam na carroça e levavam para enterrar em valas comuns. Eu fiquei com essa imagem muito forte, né? Quando eu via aquelas
imagens dos cemitérios em Manaus, em outras cidades brasileiras, lembrei muito da gripe espanhola. E na gripe espanhola a mesma coisa, já receitavam cloroquina na gripe espanhola, não é novidade nenhuma. Tinha anúncio no jornal de cloroquina para tratar, para a gripe espanhola. E tinha gente que negava a existência do vírus. Olha, a humanidade acho que não aprende, acho que a próxima epidemia vai ser assim também. Vão inventar um remédio que vão dizer que funciona, vai ter políticos que vão contestar completamente as medidas de prevenção, colaborar para morrer mais gente. Acho que isso faz parte da cultura da humanidade, de modo geral. Olhando por um outro prisma, há também uma necessidade cada vez maior dessa conscientização. Já que precisamos argumentar sobre o óbvio, vamos lá. E a gente tem que argumentar cada vez com mais colorido, né, Drauzio? Para você chamar a atenção desse pessoal. E eu acho que essa é uma outra descoberta sua pelo seu caminho, né? Você virar um comunicador, né, Drauzio? Foi uma casualidade isso, sabe? Eu fui professor de cursinho há muitos anos, 20 anos. Fui um dos fundadores do curso Objetivo. Eu que dei o nome, aliás, Objetivo. Mas eu queria ser médico, eu não queria ser professor e aí parei de dar aula completamente. Mas quando veio a epidemia de AIDS, eu trabalhava no Hospital do Câncer de São Paulo, a Secamargo, né? E chefiava o serviço de imunologia. E eu fiquei enlouquecido, sabe? Eu falei, essa doença tem tudo o que eu gosto de estudar, que é imunologia, né? Câncer e um agente misterioso, na época não se tinha ainda isolado o HIV, um agente misterioso, provavelmente um vírus. E aí eu tinha conexão com o pessoal do grupo do Memorial Hospital de Nova York, e aí liguei para lá, falei com o chefe do grupo de imunologia, fui fazer um estágio em Nova York. E aí entrei em contato com a AIDS. Quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista que tinha visto casos e tratava casos de sarcoma de Kaposi, que era aquele tumor que dava aquelas manchas vermelhas, avermelhadas no rosto, em todos os lugares do corpo dos pacientes HIV positivos. E aí eu comecei a ir para os congressos internacionais e comecei a receber os pacientes de monte, os primeiros casos de São Paulo. E aí um dia eu volto de um congresso na Suécia e eu tinha um grande amigo chamado Fernando Vieira de Mello, que era um jornalista, ele era o jornalista que tinha organizado a Jovem Pan. Felizmente o Fernando não está mais entre nós, porque ele ia ter um grande desgosto de ver a Jovem Pan de hoje. O Fernando... Nossa, é verdade. Quem vem pela Avenida Rebouças e vai descendo assim na direção da Marginal, aquele túnel, quando vai chegando perto da Marginal, chama Túnel Fernando Vieira de Mello. E um dia eu voltei de um congresso em Estocolmo e passei lá na redação. Eu com frequência ia lá, porque era bem próximo do consultório, de tudo. E aí contei para ele o que eu tinha visto. Falei, Fernando, isso aí vai ser um terror, né? Essa doença é grave, a imprensa é tão irresponsável. Eles chamam isso de peste gay. Primeiro que não existe doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos, né? Não tem nem qual é a doença que só dá em homem ou só dá em mulher, né? E isso vai se disseminar pelo Brasil e não tem tratamento, e a doença é grave. Ele falou, peraí, vamos gravar isso que você está falando. Aí chamou uma repórter, a Maria Elisa Porchat, e disse para ela, a gente grava. Tá bom, aí fiz uma entrevista no estúdio lá e fui explicando o que era a doença, como se transmitia, de que forma. Passaram-se umas semanas, eu estou ali bem perto da Paulista, ali bem perto da Jovem Pan, e o Fernando, encontrei um amigo. Falou, vi uma entrevista sua na Jovem Pan ontem. Eu falei, ontem não, isso tem umas 2, 3 semanas. Ele falou, não, vi ontem. Eu falei, como assim, viu ontem? Ele falou, viu ontem, tenho certeza, imagina. Eu liguei para o Fernando, falei, Fernando, você está
Eu disse que eu estava reprisando a entrevista. Ele falou, não, sabe o que eu fiz? Eu dividi a entrevista, eu apresentei inteira, a gente apresentou, e depois eu dividi em fragmentos e estou rodando na programação. Eu enlouqueci. Você está louco, Fernando? Você está louco? Você vai acabar com a minha carreira. Naquele tempo, médico estudioso, médico que prestava, não aparecia nos meios de comunicação de massa, de jeito nenhum. Falei assim, pô, meus colegas vão acabar comigo. Eles não vão entender uma coisa dessa como sendo uma coisa educativa. Ele disse, bom, aí você vai agora ter que decidir se você quer ficar bem com os seus colegas ou se você quer transmitir informação para a população. E aí me pegou por essa frase. Que dilema, né? Falei, olha... Que dilema, né? Eu conheço, tive o privilégio de acompanhar essa doença, de estudar, de ir para o exterior, etc. Eu tenho obrigação de transmitir esses conhecimentos, né? Para todo mundo, para os médicos, inclusive, que não sabiam nada dessa doença, né? E assim começou essa carreira de comunicação. E eu hoje acho que foi uma decisão correta que eu tomei lá atrás, e hoje estou muito empenhado nisso. Eu fui conseguindo acompanhar os meios de comunicação, a televisão, a internet, entrei de cabeça na internet, aprendendo com os meninos mais jovens. E foi bom, acho que eu consegui juntar uma grande quantidade de informação através da internet, que se dissemina, que vai persistir, mesmo depois que eu desaparecer. Você soma isso, você é um divulgador científico e continua atuando na sua profissão de médico, não é? Eu acho que essa tenacidade de você não se distanciar também dos pacientes, você não virou um jornalista disso, você continua sendo um médico que usa os veículos de comunicação para chegar mais longe, né, Drauzio? E eu acho que até hoje os seus colegas não entendem tanto, né? Como é que você sente chegar a alguma desconfiança ainda da classe médica? Olha, eu acho que mudou muito, Zé Luiz, porque primeiro que hoje você vê médicos falando na televisão, no rádio, dando entrevistas, alguns dos quais fazem muito bem feito, sabe? Eu vejo uns meninos, eu percebo que são bem mais jovens, não é? Aí falando na televisão, falando no rádio, e fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nessa pandemia aí, quanta gente boa, pessoal com carreira universitária, gente séria, não deu entrevistas. E como não houve nenhum trabalho feito pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, foi a imprensa que divulgou os conhecimentos, sabe, que deu todas as informações e tudo. E foi buscar na academia os médicos para falar. E hoje tem gente muito, muito boa, mudou bastante. É lógico que você tem sempre no meio de uma classe toda, você tem gente retrógrada, reacionária, ignorante. E aí mas sabe, nessa altura do campeonato, 78 anos de idade, então, não quero perder tempo. Tem uma coisa da idade, exatamente. Tem uma coisa da idade, Zé Luiz, você é muito mais jovem do que eu, mas à medida que você vai envelhecendo... Cinquentinha. Tem. Eu, quando eu tinha 50 e poucos anos, achava que eu estava no auge da maturidade. Isso é ridículo. Mas você percebe que quando os seus horizontes vão se fechando, o seu tempo de vida vai diminuindo, você fica mais esperto. Você não quer perder tempo. Você quer fazer aquilo que você acha que deve fazer, aquilo que você tem vontade de fazer. Eu não quero ficar discutindo no meio dos médicos se eu estou certo ou estou errado. Que é isso? Meu compromisso é com a minha profissão. E quando eu estou na televisão falando de medicina, quando eu estou no YouTube, no meu canal, eu estou agindo como médico ali, né? Estou fazendo medicina naquele momento, né? Não estou interessado em saber o que um médico de outro fala, esse cara quer aparecer. Pô, já não está mais na hora de discutir essas coisas, né? O mundo mudou. Perfeito, Drauzio.
E falando dessa relação sua com o tempo, né? Que aí isso, claro, que se aplica em todas as suas atividades, né? Como é que é você leitor hoje, Drauzio? Nós estamos num festival de literatura, eu tenho essa curiosidade de saber as tuas escolhas na leitura. Olha, eu tenho, infelizmente, quando começou a epidemia, Zé Luiz, falei, puta, agora eu vou pegar todos os livros que estão no lado da estante, que eu separo, aqueles que eu vou ler, vou acabar com eles. Vou ler livros que eu não li na juventude, vou ler agora. Infelizmente, não foi bem assim, né? Eu, nesse momento, estou lendo Irmãos Karamazov, que foi um livro que eu não tinha lido. Ele assim, tinha começado e tinha parado. E estou lendo esse livro e estou lendo umas crônicas do Orestes Barbosa, que uma amiga me encaminhou. Orestes Barbosa, você lembra da música Chão de Estrelas, né? Que salpicava de estrelas nosso chão e tu pisavas nos astros distraída. Lembra da música? Sim, sim. Tinha até uma casa em Santos chamada Chão de Estrelas. Tinha uma boate em Santos com esse nome. Ah, eu lembro, Chão de Estrelas. E estou lendo as crônicas dele, são maravilhosas, sabe? Maravilhosas. Ele foi preso, não sei bem porquê, ainda não entendi, e ele escreveu da cadeia, sabe? Contando as histórias da cadeia. Muito, muito interessante, o Orestes Barbosa. E eu leio assim, ainda, a medicina me toma muito tempo, que eu tenho que ler, né, acompanhar tudo o que está acontecendo. Não dá médico que parou de estudar, é melhor largar da profissão, né, melhor abandonar. Eu não consigo entender como você pode fazer medicina sem estudar, não é possível uma coisa dessas. Né? É uma busca sem fim, não é? E aí você falou de falar da cadeia. Claro que a gente vai passar pelo assunto Carandiru, mas eu vou lembrar aqui de um episódio quando você fez uma apresentação para os livreiros pela Companhia das Letras, acho que logo depois do livro Carandiru, no livro seguinte. Foi depois do lançamento do Carandiru que eu fiz uma apresentação para os livreiros. Um café da manhã, não foi aqui em São Paulo, num hotel? Isso. E eu estava lá nesse dia. Mas começou de uma forma muito um humor involuntário. Você falou assim, depois de 13 anos no Carandiru, eu estou aqui, aí todo mundo ficou a entender, porque você estava preso também. Estou aqui agora livre e tal, para falar com vocês, todo mundo, opa, Drauzio Varela. E eu li o Estação Carandiru e li outros trabalhos, li o Macacos também, e ficou para mim sempre, Drauzio, a impressão do grande contador de histórias, que você soma as histórias dramáticas do livro, os personagens, né, os personagens reais. E você agora, mais recentemente, está com a experiência com as presidiárias. Né? Se você puxar pela tua memória, você consegue buscar um grande personagem do Carandiru e uma grande personagem? Você fica na tua memória essas pessoas todas? Olha, assim, ficam muitas memórias. Lógico que eu esqueci também muita coisa, evidentemente. Eu cheguei no Carandiru em 89 e nunca mais saí das cadeias, né? Então, de 89 para cá são 32 anos, né? É muito tempo. Mas eu tenho imagens... Crime pesadíssimo, né, Drauzio? Pois é. Um crime pesadíssimo para você, nem bom comportamento você teve. Meus amigos carcereiros, quando foi chegando perto dos 30 anos, diziam, agora está na hora, para ninguém cumpre mais de 30 anos no Brasil. Mas eu estou cumprindo. E você sabe a coisa que é o interessante disso? Eu me descobri escritor no Carandiru, né, com o livro Carandiru. Eu tinha 56 anos de idade quando eu publiquei o Carandiru, né? Aliás, quando comecei a escrever, quando foi publicado, 56 anos. Pô, e aí, idade quase do Saramago, né? O Saramago começou em 58. Ah, é? Não sabia disso, não. E eu fiquei muito impressionado com a repercussão que o livro teve, né? O Carandiru ficou em primeiro lugar nas listas por mais de 4 anos.
era o livro mais vendido e foi um livro popular mesmo, sabe? Um livro que penetrou na periferia, que as pessoas leram. Eu, às vezes, passava alguém na rua, o cara abria a mochila, tirava o livro. Oh, que bom te encontrar aqui, dá um autógrafo no meu livro. Vinha um livro em petição de miséria, sabe? Que devia ter passado em 30 mãos, né? Então, eu tive fiquei muito feliz com essa possibilidade, né, de escrever uma coisa e os outros lerem, se interessarem. E aí comecei a escrever, não parei mais. Mas eu devo isso à experiência da cadeia, né? Porque as histórias vêm prontas, Zé Luiz. O cara te conta uma história, primeiro que o jeito de contar já às vezes te deixa perplexo, né? E depois que as histórias são tão fortes, né? Já vem com começo, meio e fim. E os carcereiros, eu tenho um grupo de carcereiros no Carandiru, e é por isso que eu escrevi o livro Carcereiros, que depois virou série na televisão. Nós temos um grupo lá, que era do Carandiru, que quando terminava o trabalho, no fim do dia, a gente ia para um boteco ali do lado e ficava tomando cerveja, contando história de cadeia. Porque esses caras não contam fora do ambiente história de cadeia. Ninguém leva para casa. Eu nunca cheguei em casa contando, olha o que aconteceu hoje, fulana. Eu poupo a família, claro. Eu entrei nesse trabalho por vontade própria. Eles não têm obrigação, né? E na medicina também, os casos mais duros da medicina, você também não divide tanto? Você vive... Não. Agora divido com uma filha que é médica também, oncologista e trabalha em Nova York, aí sim, com ela eu converso e divido. Mas é médico para médica aí, né? Mas com a família não, de jeito nenhum. Porque eles ficam impressionados com as coisas, né? E os carcereiros são grandes contadores de história na sua maioria. Tem um carcereiro no Carandiru que ele está nesse filme, nesse documentário do Carandiru que saiu agora, chamado Irani. Infelizmente faleceu de câncer 2, 3 meses atrás. O Irani é um contador de histórias. Se ele estivesse aqui, nós dois íamos calar a boca e ficar ouvindo ele falar. Porque não dá vontade de você interromper. E ele conta a história, e ele tem um jeito que ele vai falando, explicando o que está acontecendo, fala... Aí eu pensei, ele põe a mão na cabeça e fala, nossa senhora, olha a confusão. Ele tem umas interjeições assim. Aí ele diz, pô, e aí aquela confusão, tudo gente com faca. E eu falei, eu parei e falei, puta que eu pariu. Não, porque esses rapazes, esses carcereiros, imagina, né? É a tradição oral, né, Drauzio? Que eu ouvi dos antigos, os antigos também, talvez por ser um ambiente aparentemente sem tanta erudição ou leitura, os caras têm o roteiro com o clímax, né? O desfecho, criar o suspense, não é isso? E que você transmite para o livro, tem isso no livro também. Você tem uma habilidade de contador de histórias assim que é incrível. Tem histórias que estão coladas na minha memória até agora do livro. Mas sabe o que eu acho que acontece também? A medicina permite que você entre mais fundo na alma humana. Não estou dizendo que os médicos todos agem assim ou não, enfim. Mas quando você tem interesse no outro, a medicina te põe num contato com o outro muito mais profundo do que a vida comum, do que as outras profissões, né? Porque a pessoa está doente, enfim, é uma situação muito especial. E eu sempre tive interesse de ver o comportamento, isso desde pequeno, desde a molecada que jogava bola comigo na rua. Eu tinha interesse em saber como ele pensava, como era a família, o que acontecia. Então, isso me perseguiu a vida inteira. E na cadeia, as cores ficam muito mais vivas, né? Porque você está ali num ambiente de restrição de liberdade. E restringir a liberdade de um homem ou de uma mulher é uma coisa grave, né? É um acontecimento que tem muitas repercussões, né? Olha, você pega uma criança no colo,
Você abraça a criança e fica com a criança no colo. De repente, você fala, está preso. Você não faz nada, está na mesma posição, as mãos estão no mesmo local, o braço do mesmo jeito. Na hora que você diz está preso, a criança começa a querer pular fora do seu colo. Né? Então, essa é uma situação muito privilegiada para quem quer retratar, na verdade, quem quer retratar as paixões humanas. Né? É muito privilégio mesmo. E você, obviamente, um dos grandes desafios do médico, ainda mais do oncologista, é uma distância que você não fique nem descolado da realidade do paciente e nem sofra tão junto, né, Drauzio? Esse desafio caminha com você, independe de você, claro, com a experiência, imagino que você foi trabalhando esse sentimento. Mas é um desafio grande, não é? Na carreira. É um desafio e eu não acredito que você possa fazer medicina sem envolvimento. Não acredito nisso. Você pode fazer, claro, mas você não vai ser um bom médico. Porque se você não se envolve com aquela pessoa, se não se coloca no lugar dela, a chance de você, primeiro, errar o diagnóstico que você faz é grande. Segundo, pegar um caminho tortuoso para o tratamento, etc. Né? E aí também fica uma profissão mecânica sem nenhuma graça, porque você está ali convivendo com realidades difíceis, realidades duras, e que você não quer se envolver com elas, mas aí é melhor fazer outra coisa, não é? Se você quer passar por isso sem deixar essa experiência moldar a tua personalidade, moldar a tua história de vida, vai fazer outra coisa, que você viva num ambiente em que a realidade não seja tão dura quanto essa, né? O oncologista vive em contato com a morte o tempo todo, né? Mesmo que você está com um paciente que não vai morrer naqueles dias, o pano de fundo é a morte. Hoje a gente cura a maioria dos casos, mas por trás disso, você sabe que qualquer coisa que saia errado ali, aquela pessoa pode morrer. E você tem que lidar com isso, sabe? Em compensação, quando você entra em profundidade nesses temas, você tem uma outra visão do mundo, sabe? Uma visão diferente. Você dá mais valor para a vida em si, você dá mais valor para as qualidades humanas, enfim. Sim. Eu acho que você está se nutrindo também dessas histórias reais de pessoas, né? E você não tem medo do sentimento, é importantíssimo. E você acha que a sua pauta de dieta cultural, ela pode estar interligada, antagônica, por exemplo, a uma semana dura sua na experiência médica? Você pode buscar uma literatura, você faz um contraponto, ou você quer ir mais fundo ainda, Drauzio? Vou ler uma pedreira, uma literatura mais ainda para suavizar a vida médica. Como é que é o teu percurso de escolha, assim, de leitura? A função da literatura na minha vida, e acho que na vida de muitas pessoas, é justamente você procurar entender os mistérios da alma humana, né? Então, uma leitura que seja uma brincadeira, um livro que seja leve, aí precisa ser muito bem-humorado, tem que ter algum outro tipo de atrativo, porque senão não me interessa ler. Você pega, por exemplo, outro dia numa palestra para estudantes eu falei isso. Falei, você veja como o médico lida com pacientes graves. Né? Um doente grave que vai morrer, que está gravemente enfermo. O que acontece com esse doente? Como é a relação dele com a família? Por que a família costuma se afastar nessas horas? Quem são os que se aproximam? Quem são os que ficam mais distantes? Você não vai achar isso em livro de medicina. Você vai achar isso na morte de Ivan Ilitch, do Tolstói.
porque ninguém descreveu essa situação melhor do que ele. Não é verdade? Você quer falar sobre a dúvida, o papel da dúvida nas relações humanas, você não vai achar em livro de psiquiatria. Você vai achar isso no Dom Casmurro do Machado de Assis. Sim. A literatura te apresenta aspectos da vida, muitas vezes, sobre os quais você nem pensou. Você nem sabia que existia. E você lendo tem aquela visão das relações humanas dessa forma, né? Importantíssimo você dizer isso, que eu também acredito demais na vivência gerada pela leitura de ficção, não é? De você não sofrer o que sofreu o personagem e ao mesmo tempo tirar partido, tirar uma experiência do sofrimento do personagem que está dentro da obra, né? Eu li o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, não sei se você leu, e é incrível, porque e ele escreveu no leito de morte da mulher, né, que estava, eu acho que com tuberculose, e é uma avalanche de sentimentos mesmo, é uma catarse de um balanço dele e que deságua na literatura. Você também falou de cinema, né, Drauzio, que você também gosta e que você via filmes de cadeia, né, que acabou te habitando o imaginário, e aí um dia você para lá no Carandiru. Você assistiu aquele Em Nome do Pai, do Daniel Day-Lewis? Assisti. Olha, filme de cadeia, eu não posso ver. Eu vejo muito pouco televisão, mas se eu estiver indo dormir e passo na frente da televisão, está passando um filme de cadeia, eu fico até o fim. Já sei que não adianta. Pode ser ruim, eu vou ver. Às vezes fico com raiva porque é ruim, mas eu não consigo. Mas já investiu. Tem uma atração por esse universo, e não sou o único, tem muita gente que tem esse tipo de atração. Não, ele tem um mistério lá, né, Drauzio, que você desvendou. Me fala um pouquinho mais sobre essa tua experiência também lá no trabalho que você faz na Amazônia, Drauzio. Essas questões ligadas às superbactérias. Esse é um trabalho que as pessoas conhecem um pouco menos, né, seu? A gente não divulgou muito esse trabalho. Esse trabalho, o objetivo, a Unip tinha um barco, uma gaiola amazônica lá no Rio Negro. E uma vez eu organizei aqui em São Paulo um curso de biotecnologia em câncer e AIDS, começo dos anos 90. E esse curso foi porque eu achei que a biotecnologia estava aí revolucionando a medicina no Brasil. Ninguém falava sobre isso, né? Eu via meus colegas mesmo, era difícil conseguir conversar com um deles sobre esse tema, né? E vou usar as relações que eu tenho com a Unip, porque eu fui dos fundadores do Objetivo, e quem sabe a gente organiza um curso desses. Aí conversei com o Digene, falou, vamos fazer sim. Mas o Brasil, isso foi em 92, o Brasil nessa época era completamente fora do universo, do roteiro científico, né? E aí liguei para um amigo, que é médico na Cleveland Clinic, americano, e uma pessoa muito influente lá, e disse, Drauzio, nós vamos ter problema, porque eu queria trazer gente do primeiro time para falar, para motivar, etc. E falou, vamos ter problema porque ninguém quer ir para o Brasil. E aí eu falei, a menos que você tivesse alguma coisa para oferecer. Falei, eu tenho um barco na floresta amazônica, que eu posso conseguir. Ele disse, aí podemos convidar o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos. Eu falei, não, Bush não, mas convido o Robert Gallo. O Robert Gallo tinha sido um dos descobridores do vírus da AIDS, né? Um major scientist. Né? Bom, enfim, fizemos o curso, depois a gente foi para o barco e andamos pela floresta lá, foi uma experiência ótima. Quando cheguei lá, eu fiz uma viagem antes para organizar as coisas, eu tomei um choque, Zé Luiz. Falei, pô, como é que é possível ter tanta beleza dessas, um rio como o Rio Negro,
e no meio de uma floresta, naquela época muito mais intocada do que hoje. Eu que conheço vários países do mundo e tudo, não conheço esse lugar aqui. E aí eles foram para lá depois, e um dia estava no barco e o Galo puxou uma cadeira, sentou do meu lado, no final de tarde, e ele dizia, olha, a biodiversidade aqui é visível, não é uma coisa teórica. Você fica olhando, você vê uma árvore florida aqui. O barco anda 500 metros para você ver outra árvore da mesma espécie. É uma variação muito grande, uma variedade muito grande de plantas. Vocês têm algum estudo sistemático para avaliar a atividade farmacológica dos princípios ativos dessas plantas? Falei, olha, que eu saiba, tem alguns estudos universitários aí, né? Pessoas que estudam determinadas famílias, fazem alguns experimentos, mas assim, uma coisa sistemática, não. Eu vou abreviar essa história porque ela é muito longa. Aí eu disse, eu vou atrás desse negócio aí, eu vou atrás. Eu não entendia nada disso, absolutamente nada. Comecei a ler, entrei em contato com o Natural Products Branch do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, conversei com o chefe que veio atender no telefone e aí a gente começou esse estudo. E hoje nós temos aí na Unip 2.300 extratos vegetais que a gente colhe as plantas, prepara o extrato e esse extrato é testado contra bactérias resistentes a antibióticos e contra células malignas. E também em outros sistemas experimentais aí. É um trabalho muito interessante. Esse não tem finalidade comercial, é um trabalho puramente acadêmico, né? Não, genial e muito importante, né? Aliás, quero mandar um abraço para o Colégio Objetivo de Santos, que nos apoia. Um abraço para a Sueli Elias, a família Elias sempre nos apoiando na Tarrafa, Drauzio. Drauzio, você falando do meio acadêmico, me vem sempre uma questão. Eu vejo lá fora autores estrangeiros, na lista de best-sellers dos gringos, muitos acadêmicos como best-sellers. Aí eu vou lembrar Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Stephen Hawking. Por que no Brasil é tão raro um best-seller acadêmico? Eu acho que é porque... Eu acho que é porque a academia no Brasil ficou muito mais fechada. Talvez agora comece a mudar, né? Acho que está tendo alguma mudança, mas ficou muito fechada mesmo. Como eu disse no começo, quando comecei a aparecer no rádio, imagina, as pessoas achavam que era um absurdo isso, né? Um mau entendimento do papel do médico, do cientista, né? Faz parte do trabalho do cientista divulgar a ciência, né? Porque ele teve acesso a essa informação que os outros não têm. Você pega alguém que estuda astronomia, quem é que não gosta de uma explicação clara sobre os astros, sobre essas distâncias absurdas que separam a Via Láctea de outras galáxias, né? Essa discussão do que é que une o universo, né? O que existe na parte invisível do universo, que forças são essas, né? Eu acho que é uma falta, é uma falha. Eu acho que nós médicos, nesse sentido, nos comunicamos melhor com a sociedade. Hoje você no Brasil, todo mundo sabe o que é diabetes, todo mundo sabe que a atividade física faz bem, que cigarro faz mal. Você não sabe, por exemplo, quais são os princípios que devem nortear o urbanismo numa cidade como Santos. Os arquitetos não foram capazes de explicar isso para a população, de transmitir esses conhecimentos, né? Eu acho que é uma falha mesmo do meio acadêmico, achar que pode ficar ali, fechado ali naquele ambiente que não chega, em que as ideias não chegam à sociedade, né? Eu acho que é uma derrota até, né? Porque você
Eu tenho uma ideia meio maluca sobre isso, que eu acho que a gente aqui sofre bastante para chegar no mesmo ponto que outros lugares mais civilizados chegam. E aí o acadêmico confunde o saber com propriedade. Ele fala, eu sofri tanto para chegar que eu não vou falar fácil. Eu vou guardar para mim, mas é um ato falho, até inconsciente de repente. É pretensão minha chegar nessa teoria assim. Mas eu acho que a gente podia ter muito mais, né? Muito mais best-sellers, muito mais. Que eles deviam preparar os alunos para isso, né? Você não recebe aula em faculdade nenhuma que diga, olha, você tem que se comunicar com a sociedade, você precisa falar, você precisa escrever. Né? As faculdades no Brasil são muito dirigidas, né, para aquele conhecimento específico. E a gente perde a relação com o todo. Né? O país é muito mais importante do que qualquer profissão, e a população brasileira é muito mais importante. Ela tem que ser informada, tem que ser ensinada. E não despejar fake news via tio maluco do WhatsApp, né, Drauzio? E agora uma curiosidade de editor. Uma vez eu li em algum veículo de mercado editorial, ou num veículo maior, que o teu livro, Os Originais do Estação Carandiru, ficou dormindo generosamente, preguiçosamente na mesa de um editor concorrente da companhia, e ele marcou toca com o livro. Chegou a você essa história? Não, acho que não. Acho que isso é uma lenda, porque eu levei o livro... Bom, eu estava escrevendo, eu comecei a escrever o Estação Carandiru, na verdade, era uma coluna para jornal, que eu achei que seria engraçado, uma coluna policial. Em São Paulo tinha um jornal que chamava Última Hora, Notícias Populares. Ah, grande jornal. Ah, grande jornal. O pessoal dizia que você torcia, pingava sangue das Notícias Populares. Sim. Adorava. E tinha umas manchetes escandalosas, Agostinho. Eu lembro que uma vez tinha uma manchete assim, adubava a bananeira com cadáver. Que era um maluco que tinha matado a mulher enterrado no quintal. E tinha uma bananeira perto no quintal. O título da manchete. E isso um amigo falou, olha, eles vão se interessar, escreve, eu levo para eles, eu tenho certeza que vão se interessar. Mas eu comecei a ter dificuldade, porque as pessoas não conhecem a cadeia. Aí eu falo, tal fato aconteceu no pavilhão 5. O que é o pavilhão 5 para quem nunca chegou perto da cadeia? E fiquei meio atrapalhado. Eu tinha as histórias, mas não conseguia contextualizar as histórias, nem situar dentro da cadeia. E aí eu falei, vou voltar lá, vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a cadeia, eu já estava lá há 10 anos. Eu vou olhar com olhar de escritor. Vou no pavilhão, olhar, ver quais são os detalhes que me chamam a atenção. E no dia a dia você vai passando, né? E quando eu voltei, eu percebi que não dava para descrever os locais, os pavilhões, etc., sem falar na população albergada naquele lugar, né? Que cada pavilhão tinha características diferentes do outro. E aí comecei a escrever e senti que dava um livro aí nessa situação. Mas o que eu fiz, eu fiquei tão fascinado com a linguagem, Zé Luiz, com essa linguagem da bandidagem, esse jeito de falar, e o jeito de falar com o médico, porque quando ele fala com o médico, ou ela fala com o médico, ela procura usar o melhor português que ela conhece. O médico é uma figura muito respeitada nas cadeias. Então, eles vinham e me contavam uma história falando. E aí você percebe o português que ele estava querendo falar, mas não falava, evidentemente, porque não tinha estudado, não tinha formação. E eu fiquei tão encantado por essa linguagem que eu fiz o livro nessa linguagem. E aí eu levei o livro para o Luiz Schwartz, e eu não conhecia, foi o Jô Soares, que é um amigo, velho amigo, um amigo pessoal que viu algumas histórias e gostou muito e ligou para ele na hora. Falou, olha, tem o meu amigo aqui, Drauzio, eu queria que ele mandasse para você o livro. Quando eu fui lá,
Estava ele e a Maria Emília Bender, que foi a minha editora no fim. Eles falaram, olha, o livro é interessante, mas... Grande Maria Emília. Você conhece ela? Conheço. E disse, o livro é interessante, mas essa linguagem, eu acho que você tinha que se colocar mais, porque eu não aparecia no livro. Eu falei, não, você tem que aparecer no livro. Quem é que está contando essa história? Não é um narrador abstrato, é um médico que está lá. Eu falei, olha, justamente o que eu não queria era isso. O que eu não quero é chamar atenção sobre mim. Né? Isso eu não quero fazer. O foco tem que estar nos personagens. E eu falei, bom, vou apresentar para outra pessoa e tal. E aí, quando eu estava saindo no elevador, ele falou, olha, as histórias são muito interessantes, mas eu acho que sem o leitor saber quem é que está contando essas histórias, o livro perde muito. E eu fui com essa frase na cabeça. E aí depois eu pensei, no domingo de manhã, porque isso foi numa quinta-feira ou sexta, não sei. No domingo de manhã eu estava em casa, sentado, falei, pô, o que eu vou fazer com o livro agora? O livro estava pronto, ou semi-pronto nessa época, semi-pronto. Aí eu falei, olha, eu vou experimentar fazer o que esse cara está dizendo. Ele é um editor, não, um dos maiores editores do Brasil. Eu nunca escrevi um livro. Agora vou eu achar que eu estou fazendo do jeito certo e ele está errado. Eu reescrevi o livro. E aí o livro teve esse sucesso enorme, né? Não, é um livro transformador. Assim, eu boto numa prateleira você, o Amir Klink, esses caras que contam, que narram, né? Pelos seus olhos, que vocês estão vivenciando. E a Maria Emília é uma grande figura também da primeira etapa da Companhia das Letras. Né? E o Luiz hoje, o Luiz te tenta com ideias, Drauzio, como editor, ele fica te futucando assim, tô com uma ideia aqui. Não, ele é insuportável, Luiz Jorge. Ele é insuportável. Ele é ansioso. Nós somos grandes amigos. Ele é ansioso. Você diz que vai escrever um livro, a partir daquele momento ele já começa. Como é que está indo o livro? Não sei o quê. Quando você acha que você termina? E você quer se atrever um dia na ficção? Você tem ambição de ficção? Você é um grande leitor de ficção. Né? Aliás, eu tive uma, depois, eu escrevi o Carandiru, depois escrevi Nas Ruas do Brás, porque eu senti que queria continuar escrevendo. Agora, eu falei, eu vou fazer um livro, um segundo livro, não vai ser tão interessante quanto o Carandiru, e as pessoas vão dizer, olha, tá vendo, cara, imagina, agora, o primeiro foi bom, mas é tudo que ele tinha para falar. E aí a Maria Emília que me falou, escreve um livro sobre a tua infância. Porque a gente distribuía um gibi na cadeia que o Paulo Garfunkel e o Líbero Malavolha faziam, que eu era o supervisor científico, o livro aparecia na capa, tinha o gibi na contracapa, tinha uma caricatura minha dizendo sobre a supervisão científica do Dr. Drauzio Varela. E era um Carlos Zéfiro o livro, era um livro de sacanagem, de pornográfica e tal, mas só que o herói só transava de camisinha e não tomava cocaína na veia de jeito nenhum. Isso foi um sucesso na cadeia durante muitos anos. Fizeram acho que umas 10 edições diferentes desse livro. E aí eu escrevia um texto no gibi, na última contracapa eu escrevia um texto. E a Maria Emília tinha lido um deles. E aí a Maria Emília disse, por que você não faz um livro infantil? E aí eu fiz esse livro. E a Maria Emília falou, você faz questão de escrever ficção? Aquela franqueza dilaceradora. Mas é fundamental, né, você ter uma pessoa assim. Porque quando você faz e vende livro, você tem sempre alguém interessado em publicar o que você escreveu. E nessa hora você se dá mal se você não tem uma pessoa aqui de fora que fala, olha, isso aqui não está legal, não é? Não tá, você pode fazer coisa melhor. É muito importante você ter essa crítica negativa, né? Embora na hora seja um pouco chato, né? Claro. Drauzio, a gente está caminhando aqui para o desfecho do nosso bate-papo e
Eu vou fazer um comentário. Você falou de estar lendo as crônicas do Orestes Barbosa, né? Você falou do Adoniran no começo da nossa conversa, do bairro do Brás. Você lembra do Oswaldo Molles, o parceiro do Adoniran? Muito, muito. Foi um herói da minha infância. Eu fui muito amigo do Paulo Vanzolini. E o Adoniran nunca conheci, mas sou fã dele até hoje e tudo. Quando era moleque tinha um programa que chamava O Crime Não Compensa, que era um programa da Rádio Record, que era dirigido pelo Oswaldo Molles. Esse programa era acho que era um dia da semana à noite. E não deixavam criança ouvir o programa, porque eles narravam crimes que tinham acontecido na cidade. Mas eu tinha um primo do meu pai, que morava em casa junto com a gente ali, e ele me deixava me ouvir. E eu ficava ali sentado no meio dos homens, os amigos iam para casa, naquela época não era todo mundo que tinha rádio, e eu ficava ouvindo aquelas histórias. E as histórias sempre terminavam com a prisão dos bandidos para provar que o crime não compensa, né? E mais tarde, sabendo que quem fazia o bandido em todas aquelas histórias era a Adoniran Barbosa. Incrível, né? E esse Oswaldo Molles, ele é um parceiro santista do Adoniran. Pouca gente sabe que ele nasceu em Santos, que ele fez a letra De tanto levar frechada do teu olhar, é do Molles. E um grande amigo reuniu toda a obra do Molles de crônica num lindo livro capa dura que eu vou mandar de presente para você. Adoraria, adoraria. Eu tenho uns xerox de algumas coisas dele, no antigo xerox. Você vai receber um livraço lindo de um grande amigo do Celso de Campos Júnior. E querido Drauzio, agradecer o teu tempo, agradecer essa prosa ótima aqui para a 13ª edição do Festival Tarrafa Literária. E eu quero ter mais oportunidades de um dia, quem sabe você vir a Santos aqui no festival, pós-pandemia, a gente contar histórias aqui no Centro Histórico de Santos. Mas eu quero te agradecer demais essa tua estreia na Tarrafa em 2021. Um grande abraço para você e até breve. Para você também, Zé Luiz. Foi um prazer estar aqui com você. Valeu. E agora, aquela pergunta de bate-pronto, Drauzio Varela. Lembra o desafio? Agora, então, essa vão para todos, tá? A minha pergunta é muito simples. Se você fosse escrever um livro durante a pandemia, durante esse período todo, qual seria o título desse livro? Pensa agora aí. Seria um livro sobre a pandemia? Sim. Qual seria o título? Aham. Nossa Senhora. Acho que seria o... Não precisa ser sobre, não. Podia ser da experiência de agora. Você está solto. Cria aí um grande título. Você é bom nisso. Seria os anos que eu fiquei em casa. Boa. Eu estou escrevendo aqui, ó. Os anos em que fiquei em casa. E a Regina te aturou bem, né? Nesse período. Não teve estresse. Não, felizmente não. Ela tem o trabalho dela. Você é um craque. Ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu. A gente... Depois de tantos anos. Do seu mundo. Depois de tantos anos também, você quer brigar mais, você não quer. Sei lá, a vida fica mais tranquila, né? É isso. Querido, muito obrigado pelo seu tempo. Te agradeço demais. Para mim foi um prazer esse bate-papo. E depois, mais para perto, quando a gente tiver montado, finalizado, eu vou te mandar para a gente divulgar nas nossas redes, nas nossas e na sua, tá bom? Tá ótimo, Zé Luiz. Obrigado. Agradeço o Ronaldo também. Um abração para você, viu?